O mundo estava a mudar. Entre o final do século XVIII e meados do século XIX, surgiu uma nova era. Este período, conhecido como a Primeira Revolução Industrial, marcou um ponto de viragem. Foi uma época de transformação radical, principalmente na Grã-Bretanha. Esta revolução remodelou as sociedades e preparou o cenário para o mundo moderno. Nunca antes os avanços tecnológicos tinham ocorrido a um ritmo tão rápido. A Primeira Revolução Industrial estava prestes a mudar tudo. Foi uma mudança fundamental na forma como as pessoas viviam e trabalhavam. Este período testemunhou um afastamento da agricultura tradicional e dos bens artesanais. Em seu lugar, surgiram fábricas e produção em massa. O impacto desta mudança foi profundo, afetando todos os aspectos da vida. Por que é que a Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha? Um fator-chave foi a abundância de recursos naturais. Carvão, minério de ferro e água eram abundantes. Estes recursos eram essenciais para alimentar máquinas a vapor, construir fábricas e transportar mercadorias. Sem eles, a revolução não teria sido possível. A população da Grã-Bretanha também estava a crescer rapidamente na época. Isto forneceu uma grande força de trabalho para as fábricas emergentes. As pessoas eram atraídas das áreas rurais para os centros urbanos em busca de trabalho. Esta migração alimentou o crescimento de cidades industriais como Manchester e Birmingham. A juntar a este terreno fértil para a inovação, havia um ambiente político estável. A Grã-Bretanha tinha um governo relativamente estável e um quadro jurídico favorável. Isto encorajou o investimento em novas tecnologias e indústrias. O palco estava montado para que a Revolução Industrial se afirmasse. No cerne da Revolução Industrial estavam invenções inovadoras. Estas inovações transformaram a forma como os bens eram produzidos, particularmente na indústria têxtil. Uma dessas invenções foi a Spinning Jenny, inventada por James Hargreaves. Esta máquina aumentou drasticamente a velocidade de fiar fio. Outra invenção-chave foi o tear mecânico, desenvolvido por Edmund Cartwright. Esta invenção mecanizou o processo de tecelagem, aumentando ainda mais a produção. Estes avanços revolucionaram a indústria têxtil, tornando a produção de tecidos mais rápida e barata do que nunca. Talvez a invenção mais significativa desta época tenha sido a máquina a vapor. O design melhorado de James Watt forneceu uma fonte de energia fiável e poderosa. As fábricas podiam agora funcionar continuamente, independentemente das fontes de água. A máquina a vapor impulsionava locomotivas e navios a vapor, revolucionando os transportes. Foi uma verdadeira mudança de paradigma. Seção 4. Uma paisagem em mudança. Sociedade transformada pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe consigo profundas mudanças sociais. A ascensão das fábricas levou a uma mudança de uma sociedade rural e agrária para uma sociedade urbana e industrial. As pessoas mudaram-se para as cidades em massa, procurando emprego nas novas fábricas. Esta migração em massa teve um impacto profundo nas condições de vida, nas estruturas sociais e na vida familiar. A ascensão das fábricas criou novas oportunidades de emprego. No entanto, as condições de trabalho eram frequentemente duras e perigosas. Longas horas de trabalho, salários baixos e ambientes de trabalho inseguros eram comuns. Isto levou à agitação social e à ascensão de movimentos laborais que exigiam melhores condições para os trabalhadores. Apesar dos desafios, a Revolução Industrial também trouxe progresso. O nível de vida melhorou gradualmente para muitos. Os bens produzidos em massa tornaram-se mais acessíveis e econômicos. Os avanços na medicina e no saneamento levaram a melhorias na saúde pública. Seção 5. Um legado forjado em aço e vapor. O impacto duradouro da Primeira Revolução Industrial. A Primeira Revolução Industrial foi crucial na história da humanidade. O seu impacto molda o mundo hoje. Iniciou uma era de inovação tecnológica e crescimento industrial.
Transformou sociedades e economias. Lançou as bases para a produção em massa e a cidade moderna. Desencadeou avanços tecnológicos que continuam até hoje. O legado é complexo e multifacetado. Trouxe progresso e novos desafios. Serve como um lembrete da capacidade humana para inovação e adaptação.